Hoje a gente vai fundo na história de um dos líderes mais ambiciosos que o Brasil já teve, Juscelino Kubitschek, um homem que tinha uma visão tão grande que não se contentou em apenas governar uma nação, ele decidiu redesenhá-la fisicamente. E tudo começa com uma pergunta que, na época, soava como loucura para muita gente. Por que, afinal, construir uma nova capital no meio do nada? Tirar o coração do país do litoral do Rio de Janeiro e levar para o Planalto Central? Que ideia era essa? Bom, essa pergunta foi o que definiu a presidência de JK. Olha só que incrível essa charge de 1958. Ela captura perfeitamente o espírito da coisa. A gente vê o JK ali, na frente, quase que literalmente puxando o povo na direção de Brasília. E no meio do caminho, o que tem? Um monstro, um obstáculo gigante chamado burocracia. Isso mostra que a luta para tirar esse sonho do papel foi de fato épica. Mas para a gente entender o construtor, a gente precisa primeiro entender o homem. E para isso, vamos voltar um pouco, lá para as raízes dele em Minas Gerais. É lá que essa história toda começa. A carreira política de JK foi uma escada, subindo degrau por degrau. Sabe, começou em 1940 como prefeito de Belo Horizonte e foi lá que ele conheceu um parceiro fundamental para sua história, o arquiteto Oscar Niemeyer. Depois, virou deputado federal, governador de Minas e, finalmente, em 1956, chegou à presidência. Uma trajetória muito bem construída. E quando ele chegou ao poder, chegou com um slogan que era pura eletricidade. 50 anos em 5. Gente, isso não era só uma frase de efeito, era uma promessa, quase um contrato com a nação, de que o Brasil ia acelerar para o futuro numa velocidade nunca antes vista. E essa promessa ousada tomou forma num plano muito concreto, o famoso Plano de Metas. Basicamente, era um roteiro detalhado com 30 objetivos bem claros, divididos em 5 áreas que ele considerava essenciais: energia, transporte, indústria, alimentação e educação. Era um mapa da modernização. E se a gente se perguntar qual era o foco principal de tudo isso, o próprio JK responde. Nas palavras dele, industrializar o país. Nisto se resumia a minha proposta, a minha opção. Para ele não tinha conversa. Progresso era sinônimo de indústria. E quando a gente olha para onde foi o dinheiro, nossa, fica ainda mais claro. Dá uma olhada. 43% do investimento foi para energia, 29% para transportes. Somando os dois, dá mais de 70%. O foco era total em criar infraestrutura para as indústrias. Enquanto isso, áreas como educação e alimentação ficaram com uma fatia bem pequenininha. E claro, a gente chega no símbolo máximo do Plano de Metas, a verdadeira joia da coroa do governo JK, a construção de uma capital inteira, do zero, a construção de Brasília. Mas olha, esse projeto era muito maior do que só levantar prédios bonitos. A ideia por trás era a de integração nacional. Era criar um novo centro de gravidade para o Brasil, lá no meio do país, para puxar o desenvolvimento para o interior e, de alguma forma, unir essa nação tão gigante. E a velocidade com que isso aconteceu é algo que até hoje parece inacreditável. Brasília foi erguida em apenas 43 meses. É isso mesmo, menos de 4 anos para criar uma capital inteira no meio do Cerrado. Uma prova de uma força de vontade política absurda. E então, no dia 21 de abril de 1960, o sonho virou realidade. Brasília foi oficialmente inaugurada. Foi o ponto mais alto do governo de Kubitschek, a concretização de uma visão que muita, mas muita gente mesmo, achava que era impossível. Só que todo esse desenvolvimento a jato teve um custo. A nação avançou, sem dúvida. Mas a que preço? Agora a gente precisa olhar o outro lado dessa moeda. Primeiro, vamos aos resultados, que ninguém pode negar. A economia brasileira decolou. A gente está falando de um crescimento médio de quase 8% ao ano. Sim, a política desenvolvimentista deles estava funcionando, pelo menos se a gente olhar para os números da economia. Mas aqui vem o grande contraste. Enquanto a economia crescia, a inflação explodia. E o custo de vida subiu tanto que gerou uma enorme agitação social. Protestos como este, o comício da fome no Rio, se tornaram comuns. O progresso que aparecia nos gráficos não chegava na mesa de muita gente.
Pois é, toda essa turbulência, tanto na economia quanto na política, que veio logo depois do governo dele, ajudou a criar o clima perfeito para o golpe militar de 1964. A democracia brasileira foi interrompida e o homem que construiu a capital do futuro teve seus direitos políticos cassados e foi forçado a ir para o exílio. E isso nos leva ao último e mais sombrio capítulo da vida de Juscelino Kubitschek. Uma história que até hoje é cheia de controvérsias e muitas suspeitas. Essa imagem é forte, né? São os destroços do Opala que levava JK no dia de sua morte. É o epicentro de um mistério que já dura décadas. A versão oficial dos factos é esta. No dia 22 de agosto de 1976, Juscelino Kubitschek morreu num acidente de carro na Via Dutra, a estrada que liga Rio de Janeiro e São Paulo. Um acidente trágico. Ponto final. Só que não é tão simples assim. É aqui que a história se divide. De um lado, a versão oficial de um acidente. Do outro, uma lista de perguntas sem resposta. Testemunhas que contaram histórias diferentes, a falta de uma autópsia no motorista do JK, um laudo que sugeria uma batida direta, não uma raspada. Até um juiz, anos depois, apontou prováveis falhas na investigação. Então, foi um acaso? Ou foi outra coisa? E a reação do povo à morte dele diz muito. Estima-se que 100 mil pessoas foram ao funeral dele em Brasília. Pensa bem, mesmo depois de tantos anos no exílio, longe da política, a conexão que ele tinha com o povo, e especialmente com a cidade que ele criou, continuava fortíssima. E no fim, a gente fica com essa pergunta no ar, sem uma resposta definitiva. A morte de Juscelino Kubitschek foi um acidente trágico, uma infeliz coincidência do destino? Ou foi um assassinato político, um capítulo final de uma perseguição? A história ainda debate, e o mistério em torno do homem que construiu o amanhã, bom, ele continua mais vivo do que nunca.